Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Então, rapaz, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. A partir desse instante, a gente começa aqui a abordar alguns assuntos importantes que você muitas vezes nem tem conhecimento no dia a dia. E até por isso que nós aqui do Opinião fazemos questão de estar sempre abordando esses assuntos aqui. FAPEMAT, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado de Mato Grosso, que está mais próxima do seu cotidiano do que você imagina. O presidente desta importante instituição, desse importante órgão está aqui, né, que é o Marcos de Sá Fernandes. Esse aí, ó, que está aparecendo aí, é o Marcos de Sá Fernandes, é o presidente da FAPEMAT, que é a Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa. Tudo que envolve pesquisa, às vezes nem... Rapaz, tem um negócio do maracujá que eu fiquei assim pensando, que muitas vezes eu pensava, como é que eles conseguem fazer adaptação para que aquilo sirva, se adapte ao nosso solo, ao nosso clima e tudo mais, né? Tem o trabalho ali importantíssimo da FAPEMAT. Tem também aí uma experiência, um trabalho com o sapo. Bom, vamos deixar para ele mesmo falar daqui a pouco, mas eu quero antes, porém, aqui cumprimentar meu caríssimo amigo Lourenberg Alves, professor, meu parceiro de sempre. Você sabia que nós estamos com 700 programas no ar já? Porque eu tinha 600, né? Até um tempo atrás que eu tinha te falado, inclusive, né? Já passaram mais de 100, estamos com 700 programas já no ar. Que bom, hein? Quase 2 anos. Como é que o Dorileu consegue tolerar nós? Mas enfim. Ô, Lourenberg, muito bom, mais uma vez, uma noite aqui, juntos, né? Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Isso é bom, 700 programas no ar. Estamos aí nessa marca dos 700 aí, que venham outros 700 aí pela frente aí. Estamos aqui sempre com o compromisso de trazer sempre uma boa entrevista, boas informações na sua noite, no seu meio da noite para o final, não é? Bom, o Marcos de Sá Fernandes está aqui conosco, eu quero cumprimentá-lo, viu? Muito bom recebê-lo pela primeira vez aqui. E principalmente para isso, para sabermos mais da nossa querida FAPEMAT. E o próprio governador fala isso com muita frequência, da importância da pesquisa, do fomento e incentivo à pesquisa. E eu quero, nesse instante, ao abrir a entrevista, lhe dar os cumprimentos, obviamente, e também perguntar para quem está assistindo, uma linguagem menos técnica, o que é a FAPEMAT, qual é o papel exato dela e, como eu falei também, em que situação, por exemplo, ela está presente no cotidiano da população mato-grossense. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Paulo, boa noite Lourenberg, é uma honra estar aqui participando desse programa, tão conceituado, tão assistido, tão comentado. Então, eu assumi a FAPEMAT em setembro de 2020, recebi uma missão muito honrosa, com muita responsabilidade, que é substituir o antigo presidente, que é o Adriano Silva, o reitor da Unemat. Nos deixou, infelizmente, nos deixou, né? De Cáceres. Exatamente. Nos deixou, né? O Covid o levou, ele é um dos rostos da pandemia que nós perdemos. Então, quando eu assumi a FAPEMAT, eu sentei com a equipe trabalhava com ele, na verdade, não substitui ninguém. Todos continuaram lá e seguindo o planejamento que ele havia feito. E quando o governador me colocou, ele me deu essa missão de, Marcos, eu quero uma FAPEMAT útil à sociedade, mais útil ainda à sociedade. Eu quero que realmente nós consigamos fazer com que o recurso aplicado seja eficiente e tenha esse retorno tão esperado que o contribuinte espera, né? Um dinheiro aplicado com bastante responsabilidade. A FAPEMAT, ela foi fundada, ela foi criada em 1994, através de uma lei, na época o governador era o Jaime Campos, mas o orçamento só foi aberto e criado em 1998.
E a função da FAPEMAT, ela é fomentar a pesquisa, inovação e tecnologia. Foram 24 anos investimentos em ciência, tecnologia e inovação, no qual o governo do estado investiu 217 milhões em toda a sua história. Desde 94. 98. Desde 98, que foi 98. quando começou a aparecer a FEPA lá. Exatamente. E desses 217 milhões que o estado aplicou, tem mais 200 milhões que são uma contrapartida que a gente conseguiu, a FAPEMAT conseguiu do governo federal, das empresas, dos parceiros, né? No governo federal nós temos 3 parceiros, que é o CNPq, que é a parte das pesquisas, o FINEP, que é a parte da inovação, e o CAPES, que são as bolsas de pesquisas. São os nossos parceiros. A FAPEMAT, ela investe nessa parte das bolsas de pesquisas, que é preparar o aluno, que essas bolsas, elas são aplicadas desde o ensino fundamental até o doutorado. Então, ela prepara aquele estudante para, hoje atualmente, né, é voltado para esse mundo 4.0, que é considerada a 4ª evolução industrial, que o pessoal não é só aquele especialista daquela área, ele tem que saber fazer mais ações, é um mundo mais virtual, esse mundo que estamos vivendo agora, que a Covid adiantou, né? E também investimos em pesquisas básicas e aplicadas em todas as áreas de conhecimento. Fala um exemplo de uma pesquisa básica, só para as pessoas entenderem do que nós estamos falando aí. A pesquisa básica, quando você chama de pesquisa básica, é o que, por exemplo? A pesquisa básica é o livre pensar. É quando a gente lança um edital universal sem a exigência de um produto, de uma entrega. É o livre pensar. Ele é voltado para todas as áreas do conhecimento. E essas áreas do conhecimento são divididas, a gente segue o padrão da CAPES, que é as áreas que a gente costuma falar que é áreas da vida, que são as agrárias, as biológicas, a da saúde. Entendi. E tem as humanas também, tem as exatas. Então, sim, é uma pesquisa básica que vai surgir de uma ideia, um livre pensar. Essa é a pesquisa básica. Entendi. Ó, a gente vai aos poucos pegando aí o fio da meada, né? Porque tem, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais exemplos aqui. Eu quero chamar para a conversa aqui o nosso querido Dorenberg Alves. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. O nosso programa ganha e ganha muito com a presença do senhor. E aí eu vou fazer uma pequena provocação, presidente, mas provocação sempre no bom sentido, claro. O senhor foi vereador, e de vereador o senhor foi prefeito, né, prefeito lá de Xingu, né, lá do Santa Cruz do Xingu, e renunciou ao cargo de prefeito para assumir a presidência da FAPEMAT. E aí a minha provocação é exatamente a seguinte: qual é a tarefa mais difícil? É ser presidente da FAPEMAT? É ser vereador ou prefeito de Santa Cruz de Xingu? Ô, Lorenberg, eu sou um filho de Torixoréu, vim aos 14 anos para Cuiabá, estudei na escola técnica, sou técnico em edificações, comecei a fazer engenharia civil na Universidade Federal de Mato Grosso, mas desisti e fiz odontologia na Universidade de Cuiabá, na Unic. Santa Cruz do Xingu eu tenho um carinho imenso, tão grande, foi uma experiência muito importante na minha vida, que eu fui o primeiro dentista daquela cidade. Eu fui o primeiro profissional de nível superior a trabalhar em Santa Cruz do Xingu, porque ela tinha acabado de emancipar. Lá eu trabalhei como cirurgião dentista 2 anos, e depois eu fui secretário de saúde 2 anos, fui secretário de administração, finanças e planejamento de Torixoréu também mais 2 anos. Aí eu retornei para Santa Cruz do Xingu, fui vereador, fui presidente da Câmara e fui prefeito de 2 mandatos. Cada cargo, cada um é uma missão. Tudo depende de você assumir aquela responsabilidade, você se preparar para ela e desenvolver o seu papel. Santa Cruz do Xingu era uma cidade que estava começando. Não tinha asfalto, não tinha... O posto de saúde era muito precário. Então, assim, eu ajudei
no crescimento daquela cidade e crescendo a cidade, eu cresci junto com ela profissionalmente, o meu caráter, minha conduta. Então, eu não consigo falar para você qual que é a missão mais árdua. Tudo depende de você se preparar e desenvolver aquele papel com responsabilidade. São desafios diferentes também, né? Torixoréu é aquela que fica perto de Pontal do Araguaia ali, não é? Isso. É aquela que fica divisa com Goiás lá, Baliza. Baliza. Isso. Minha avó morava Ponte lá. Branca, não é Ponte Branca. Ribeirãozinho. Ribeirãozinho. Ponte Branca é 20 quilômetros de Ribeirãozinho. É tudo por ali, né, Tudo por ali. Eita, eu já passei uma vez por lá, já, numa dessas viagens, acompanhando E assim, e vocês estão vendo que a minha missão, se você analisar, eu vou complementar, a minha missão como presidente da FAPEMAT, eu considerei o meu maior desafio. Porque, se eu não me engano, eu sou o primeiro presidente da FAPEMAT que não é da academia. É a primeira vez que vem um gestor público. Verdade. Então, se nós analisarmos friamente, a missão na FAPEMAT, eu tive que me preparar, estou me preparando nos dias, agradeço muito aos servidores que estão lá junto comigo, agradeço muito aos pesquisadores, aos reitores das universidades que têm eu tenho a humildade de consultá-los, de solicitar ajuda, apoio, orientações. Está ligado a qual secretaria? Desculpe eu estar me interferindo. É da CCTEC? Isso, CCTES. CCTES. Agora chama-se CCTES porque é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação também. Então tá, você deu uma pincelada já aí, eu gostaria muito, Marcos de Sá, falar sobre os investimentos, não é? Sim. Afinal de contas, existe um planejamento e para esse ano aliás, desse 2021, foi um ano difícil para todo mundo, não é? E as contas públicas também não ficaram muito atrás, mas de todo modo o governo sinalizou aí com um certo investimento. Como é que ficou a parte que diz respeito aí às bolsas de estudo? Você citou aí também alguma coisa, mas eu queria que você esmiuçasse no quesito investimentos na questão tanto das bolsas de estudo, como também nos projetos de pesquisa e também de inovação. Tá. A FAPEMAT, eu tenho, assim, quando o governador Mauro Mendes assumiu, vocês sabem, são sabedores, que ficou mais ou menos um ano e 3 meses fazendo um planejamento, organizando, né, as finanças do Estado. E a FAPEMAT foi a mesma coisa. O investimento ao todo em pesquisa, em bolsa, em inovação, em conhecimento, popularização da ciência, enfim, as ações da FAPEMAT foram 9,7 milhões de reais. Só que esses 9,7 milhões de reais foram pagando contas das gestões anteriores. A FAPEMAT, no ano de 2019, não lançou nenhum edital, porque estava se organizando, pagando as bolsas atrasadas. Aí sim, em 2020, no finalzinho ali da gestão do Adriano Silva, foi lançado um edital que é para atender as políticas públicas, foi atender a um pedido da CESP, Secretaria de Segurança Pública, fez alguns trabalhos para a Politec, para o Corpo de Bombeiros também. Fechamos o ano com investimento de 11,2 milhões. Isso em 2021? 2020. 11 milhões? 11,2 milhões. Em 2020? 2020. Então caiu, porque 2021 que você falou... Não. 2019 foi 9,7 milhões, sim. Aí, mas foi pagando contas de gestões anteriores. Aí, em 2020, o governo Mauro Mendes começou a lançar editais, projetos de pesquisas, bolsas da própria gestão, e foi um investimento de 11,2 milhões. Já 2021, foi o recorde de investimento na história da FAPEMAT, 18,3 milhões de reais em investimentos. E estamos planejando para esse ano a gente dobrar esse valor. E estamos conversando com o governador, fazendo alguns projetos com os reitores, que eu vou falar nas ações para 2022. Tá, beleza. Mas em 2022 já foi fechado, já não foi? O orçamento já não está previsto no... Sim, nós temos o orçamento, temos o financeiro, mas todo projeto, todo edital, o governador Mauro Mendes nos atende, nós levamos até ele, debatemos com ele, inclusive os projetos, as ações, ele dá as opiniões dele.
Inclusive eu tenho uma aqui que eu faço questão de frisar, que ele sempre fala, eu quero que uma empresa coloque uma contrapartida. Porque se a empresa colocar a contrapartida é porque ela acredita no potencial daquele projeto. Ótimo. E isso foi uma ideia dele, um pedido dele. É bem a própria característica do Mauro Mendes também. E outra coisa interessante que a gente está fazendo, que é uma inovação no governo Mauro Mendes, é a gente estar aproximando as empresas dos doutores e os doutores das empresas. Vocês podem ver que, vocês devem saber disso já, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, é comum a empresa ter um setor de inovação e pesquisa ali, ter doutores, pesquisadores, mestres trabalhando ali para eles, porque as empresas dessas regiões, desses países, eles pensam daqui 5 anos, daqui 10 anos. E aqui no Brasil, as empresas pensam a curto prazo. Então, nós temos vários editais que chama levando o pesquisador para dentro da empresa e levando a empresa para dentro da universidade. E assim a gente ajuda a evitar a fuga de cérebros do Brasil para o exterior. Beleza, olha só, vamos para o primeiro intervalo comercial desta noite aqui no programa Opinião. E se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, enfim, quer participar conosco, interaja com a gente pelo 99932-2529. É o WhatsApp do Opinião. O programa dá um tempinho só e volta já já, não sai daí. Então a gente retoma aqui ao vivo o programa Opinião, que hoje entrevista aqui o Marcos de Sá Fernandes, que é o presidente da FAPEMAT, que é a Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa aqui de Mato Grosso, não é? Antes de seguirmos aqui, rapaz, eu quero destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. E você sabe que a gente sempre começa falando dos números da pandemia de acordo com as informações fornecidas pela Secretaria de Estado de Saúde. A própria SES notificou nesta quinta, 27, 20 mortes, 6.170 novos contágios pela Covid-19 em Mato Grosso. Os números dizem respeito à pandemia ao longo das últimas 24 horas no estado. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 616.657 contágios. Deste montante, em 571.373 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 14.240 não resistiram às complicações aí da Covid. Além disso, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 83,11%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias está aí na casa dos 43%. Esse número aí de leitos de UTIs, não é? Estava maior ontem, caiu 4%, que estava em 87%. Aí caiu um pouquinho, tomara que continue caindo, porque a gente não aguenta mais viver nesse pânico danado aí, né? Tá aí, ó. Estão aí as informações sobre a Covid. Tem também aí no Gazeta Digital essa boa notícia aí, que é o seguinte: o presidente Bolsonaro anunciou hoje, dia 27, no Twitter, um reajuste aí de 33,24% no piso dos professores da educação básica. A disposição de conceder a reposição, ela foi antecipada pelo chefe do Executivo na quarta, dia 26, a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal desde o surgimento da lei do piso. Mais de 1.700.000 professores dos estados aí e também os municípios, estados e municípios, que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas, serão beneficiados, segundo afirmou aí o presidente Bolsonaro nas redes sociais. Pela lei do magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo
de manutenção e desenvolvimento da educação básica e também valorização dos profissionais da educação, o chamado Fundeb, que é definido aí pelo Ministério da Educação com base na inflação. No ano passado, o governo não concedeu reajustes. Está aí no www.gazetadigital.com.br. Essas e outras informações você tem aí atualizadíssimas. Tem aí esporte, tem polícia, política, economia, enfim, cotidiano. www.gazetadigital.com.br. Eu vou pedir aqui para o nosso querido Lorenberg abrir o bloco de perguntas, já que ele, ao saber que o Marcos de Sá viria ao programa, fez uma pesquisa, já que o assunto aqui é pesquisa, uma ampla, profunda pesquisa sobre a vida inteira aí do Marcos de Sá. Tanto que já trouxe aqui a informação de que o rapaz foi vereador, foi dentista, foi mais não sei o quê, foi prefeito, enfim. E o Lorenberg tem outras revelações para trazer aqui sobre a vida. Mentira, ele só pesquisou assuntos importantes aqui sobre o FAPEMAT. Pois não. Presidente, no dia 6 de outubro de 2021, o senhor esteve com o ministro Marcos Pontes. Sim. E naquela oportunidade, o senhor apresentou uma série de projetos. E projetos, aquele que me chamou a atenção foi exatamente a implementação da plataforma virtual, onde englobará todos os resultados de pesquisa e extensão fomentados pela Fundação durante todos esses anos da sua própria existência. E aí vai a minha pergunta, na verdade, duas perguntas juntas. Qual foi a receptividade do ministro Marcos Pontes? Aliás, o seu ministério é exatamente direcionado a esse caminho. Qual foi a receptividade dele e onde está, até onde está, ou se está caminhando ou não, se parou ou não, a viabilização destes projetos e desta plataforma? Muito bem. A FAPEMAT, ela, como eu disse, tem 24 anos de pesquisas. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com 12 anos de pesquisas encaixotadas. Eu falei, isso não pode ficar assim. Então nós decidimos fazer uma digitalização de todo aquele material. Encaixotada fisicamente, você fala? Fisicamente. Tudo ali no Porque a partir de 2014 que começou a ter os processos digitais. Uhum. Então, hoje um pesquisador, de todas as FAPEMATs, só um estado não possui Fundação de Amparo à Pesquisa, todas que é Roraima. Todas as fundações de amparo, isso, né? Todas as FAPs. As FAPs, né? Só Roraima que não possui a FAP. E dessas FAPs, somente São Paulo, que é a FAPESP, que é uma coisa assim, que é surreal, porque o investimento da FAPESP é de coisa de bilhões de reais. Olha só. Aí, segundo lugar, vem Minas Gerais com 300 milhões de reais e aí vai diminuindo. Somente a FAPESP possui uma biblioteca virtual. Então, a gente espelhando na biblioteca virtual da FAPESP, nós decidimos criar uma biblioteca virtual aqui na nossa FAPEMAT. Porque um pesquisador, quando ele for estudar aquela pesquisa dele, ele vai fazer uma metabusca na nossa biblioteca por nome, por tema, por período, e ele vai ver que algum pesquisador lá na década de 2000, ou talvez na década de 90, pesquisou o mesmo assunto que ele está pesquisando. Então, ele vai continuar aquela pesquisa de onde aqueles lá atrás pararam. E a gente vai ter uma eficiência melhor. Então, lá a gente procurou uma parceria e eles nos orientaram quanto a... Porque a gente precisa de uma plataforma, né, para utilizar. Então, nós fomos ver se eles tinham essa plataforma. E eles nos orientaram a procurar alguns setores, fomos muito bem recebidos. E estamos conversando com o pessoal lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, então estamos conversando também com a FAPESP, que a FAPESP também tem uma plataforma que é referência, né? Que pode nos fornecer também. E um outro assunto que nós falamos, que nós queríamos falar lá com o ministro, que eu acho que também é digno de nota,
é que nós temos um projeto aqui, junto com os reitores, de laboratórios multiusuários. O que é isso, laboratório? O que vem a ser um laboratório multiusuário? As universidades possuem laboratórios, que alguns estão subutilizados, outros são duplicados, e esses laboratórios atendem a graduação, atendem a universidade. E a gente quer criar uma rede, unir esses laboratórios, para esses laboratórios atenderem a sociedade, atender a indústria, atender as prefeituras, atender o Estado, atender o comércio. Nós apresentamos esse projeto para o governador. Nós fomos até o governo federal pedir apoio para esse projeto. E eles nos disseram o seguinte: aqui vocês conhecem a Embrapa. Sim. O que a Embrapa não faz, a Embrapi faz, que é uma Embrapa voltada para inovação. Então, eles publicam editais, eles podem nos ajudar através de editais. Eles publicam os editais e as universidades colocam a proposta lá. Só que a concorrência é muito desleal. As nossas universidades, hoje não existe nenhum polo da Embrapi em Mato Grosso. Também não existe na maioria dos estados cujos o investimento é menor, né? Essas grandes FAPs que eu falei, 300 milhões, 100 milhões, lá existe vários polos da Embrapi. Então, nós levamos para o governador a seguinte proposta, de fazer um investimento nessas universidades, turbinar esses laboratórios com equipamentos. A gente vai, por exemplo, vai aportar 2 milhões no laboratório de uma universidade, ele vai ter que apresentar também 2, 3 milhões de equipamentos já existentes ali, trabalhando. E o governador gostou muito da proposta, inclusive ele disse que esteve no Canadá, vendo uma empresa testar um produto novo para lançar no mercado. Ele chegou naquela estrutura, viu aquela estrutura enorme e fez a seguinte pergunta: de quem que é esse laboratório gigante aqui? Não, isso aqui não tem dono, isso aqui é público, isso aqui é multiusuário. É só agendar, vir e usar. Então, nós estamos, a conversa com o ministro foi sobre o laboratório multiusuário, ele nos orientou a procurar a Embrapi e virmos que não tínhamos condições de concorrer, que já haviam vários projetos que haviam sido reprovados, e o governador, ciente, sensível à ideia, gostou da ideia, nós estamos elaborando um projeto da gente criar o laboratório multiusuário de Mato Grosso. Esse laboratório, por exemplo, o governador assumiu o compromisso de zerar a emissão de carbono até 2035, né? Como é que ele vai provar isso para a comunidade científica internacional? Através de pesquisas, através de números. E nós temos um laboratório, inclusive no Araguaia, que ele só precisa de alguns ajustes para poder fazer essas medições. Mas o equipamento está tudo atualizado, coisa de ponta, porque você sabe que para acompanhar a inovação tecnológica tem que estar... Sim, esse laboratório de Alto Araguaia, ele fica em Barra do Garças, inclusive já estou agendando uma visita lá, só precisa de alguns ajustes, que esse edital que a gente está preparando para lançar, faltando só a aprovação do governador, com esses ajustes vai poder fazer essas medições. Respondeu as duas perguntas? E eu e o Marcos Pontes, gente boa, chegou lá... Almoçamos com ele. Parece gente boa ele, né? Nós almoçamos com ele, ele nos atendeu durante o almoço. Nos ofereceu um almoço lá e a gente conversou almoçando. Então... Ô Marcos Sá, e a experiência do maracujá, rapaz? Estou curioso, porque assim, quando eu li alguma coisa a respeito, né, que Mato Grosso tem Cerrado, tem Pantanal, tem a nossa floresta amazônica, eu queria saber qual foi o pulo do gato aí nessa questão do maracujá para um estado tão quente como o nosso aí. O que foi feito de adaptação? Que você explicasse de forma mais... Então, eu vou, como eu disse para você, eu sou um gestor, né? A gente são 200, para você ter uma noção, voltando lá atrás, você perguntou das bolsas de estudos, nós tivemos 2.114 bolsas contratadas, distribuídas em 46 municípios, um investimento de 12 milhões.
2019, 581, 2020, 637, 2021, 926. E essas bolsas estão distribuídas nas universidades, nos nossos editais. 926 do ano passado? Exatamente, 926. Mas caiu então, porque 2020 era... 637. Ah, tá, entendi errado. 637. Tá certo. Então, assim, projeto de pesquisa, que você acabou de me perguntar, são 166 projetos pagos. E nós temos 282 em andamentos. Então, isso é muita informação. A informação do maracujá que eu tenho para te falar é da aplicabilidade dele. Sobre o desenvolvimento do maracujá adaptável ao clima do solo de Mato Grosso. São pesquisadores que estudaram o nosso solo e adaptaram aquela semente. Inclusive, a Feltrin comprou, que é um grupo do agronegócio muito grande, comprou a patente dessa semente para poder vender, porque os pesquisadores trabalharam para essa semente, ela é adaptada para o solo e para o clima de Mato Grosso, vamos ter um maracujá muito mais com qualidade, em curto prazo de tempo de produção e, consequentemente, mais barato, mais competitivo. Agora, o detalhe da pesquisa, de como é que foi, de onde surgiu a ideia, os detalhes dela, eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu queria só para deixar... Então, trata-se de de uma fruta mais o quê? Mais robusta, mais Isso. saborosa, mais o quê? Porque quando se trata de uma experiência, ela é para inovar, ela é para trazer algum... Por isso eu perguntei do pulo do gato, né? Qual que é a diferença dela com uma fruta comum? Ele vai ser, antes da experiência? Esse maracujá, ele vai ser produzido em menos tempo e ele vai se desenvolver melhor, mais saboroso, mais carnudo, enfim, uma eficiência muito melhor do que se ele usasse uma semente que é usada para plantar lá no sul. Sem afetar o fator nutriente dele, sem afetar eu não sei como é que fala o nome, os nutricionistas sabem, né? A parte nutricional. Não, pelo contrário, vai ser turbinado, vai ser melhorado. Melhorado. Porque vai ser adaptado para o nosso clima, para o nosso tempo, para o nosso solo. Então, ele é todo melhor do que se usasse uma semente que é usada para plantar lá no sul, por exemplo. Ali, por exemplo, deu uma polêmica, rapaz, esse tempo atrás agora, que o pessoal do agronegócio, queria só que você fizesse essa explanação bem rapidinho para a gente ir para o intervalo comercial, porque eles estão falando de criar abrir um período novo para o cultivo da soja, dos grãos como um todo, mas da soja em especial, né? Para fazer isso tem que ter um trabalho, não só da Embrapa, mas tem um trabalho de pesquisa muito profundo ali, né? Eu acho que passa também pela fundação isso, não passa? Nós somos provocados, né, geralmente a FAPEMAT. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu tive uma reunião na Fiente. Nós lançamos o edital recente agora, que tem que ser a empresa que tem que apresentar um projeto e ela tem que procurar uma universidade para apresentar o projeto nesse edital. Solucionar os problemas dos resíduos da indústria. Então, os resíduos do frigorífico, das madeireiras, das mineradoras, nós trouxemos um problema. Lançamos o desafio. Os pesquisadores vão procurar os pesquisadores fora do estado, analisar o grau de maturidade daquele projeto, se realmente vai trazer um produto ou uma entrega, senão ele não é aprovado. Então tá. Sobre a questão do maracujá, se eu me permitir, no Mato Grosso, quando alguém vai aplicar o calcário, eles usam uma régua de calibração. E essa régua de calibração, ela é feita para solos de outros estados. A regra de Goiás, para os produtores, a gente vai usar calcário e ter um resultado maior. Ou seja, maior sustentabilidade, né? Bacana isso aí. Opinião vai dar um tempinho só comercial? Vamos sim, senhor. O Opinião vai dar um tempinho só e volta já aqui com mais informações sobre a nossa querida FAPEMAT com o seu presidente, que é o Marcos Vissá Fernandes. O Opinião está de volta, rapaz. Agora entrevistando nesta noite aqui o Marcos Vissá Fernandes, que é o presidente da FAPEMAT. Você quer acrescentar alguma coisa sobre... Eu sei que o Flávio aqui deu uma
uma cutucada aqui, o Flávio, que é diretor, né, Fábio Teles, que já foi presidente da FAPEMAT, inclusive, está aqui conosco também no estúdio, ele cochichou alguma coisa aqui, e para agregar valor à informação sobre o maracujá, que eu fiquei muito interessado, e é uma informação muito curiosa, é melhoramento genético que a colocação. Queria que você agregasse alguma outra informação sobre isso? Não, sim, que é um melhoramento genético e, consequentemente, aquele melhoramento genético da semente, ele transformou a semente, adaptado para o nosso solo e para o nosso clima. E, consequentemente, aquela semente ela vai crescer mais rápido, vai gerar um fruto mais carnudo, mais saboroso. Ótimo. E não vai afetar os nutrientes existentes ali. Nuremberg. Presidente, o senhor falou no primeiro bloco de aproximar o pesquisador da empresa. E no segundo bloco, o senhor falou da inovação. Por falar em inovação, por falar em aproximar o pesquisador das empresas, tem o prêmio Inova. E é exatamente, tem um trecho da fala do senhor que está no site do governo, no dia 17 de dezembro do ano que passou. Eu vou ler esse trecho e aí vou fazer uma pergunta a respeito. Tá. Há um mês atrás foi feita essa... Foi, um mês atrás. Entre aspas, com o prêmio Inova, valorizamos as empresas pela dedicação, esforços e a coragem do desafio de buscar inovar cada vez mais. Na Fundação, temos outros programas onde estamos levando o conhecimento para dentro de cada empresa. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, presidente. O senhor poderia citar e também comentar um desses programas que me parece não, eu tenho a certeza de que pode levar o nosso amigo telespectador a ter uma ideia muito maior do que ele tem até hoje, do que é, de fato, a FAPEMAT. Sim. Bom, quando falamos em inovação, é quando a gente quer desenvolver novos produtos e novos processos. Né? Nós temos um programa chamado Centelha, que é em parceria com o governo federal, que é uma centelha, é um foguinho, é um começo, é uma ideia. Então, nós selecionamos ideias e colocamos recursos para que aquela pessoa abra a empresa baseado naquela ideia inovadora. Como eu disse, são consultores que selecionam as ideias, né? E nós conseguimos que fossem abertas 26 novas empresas através desse programa de subvenção econômica. E nós temos também um outro programa chamado Tecnova, que tem um e tem um 2, também em parceria com o governo federal. Nós colocamos 50-50 os recursos, né? A empresa já aberta tem uma ideia inovadora que vai melhorar um processo, um trabalho, um produto, alguma coisa inovadora, e nós conseguimos contribuir com 12 empresas, aplicamos recursos, 12 empresas foram aprovadas e estão aplicando essas novas ideias, esses novos processos, esses novos produtos tecnológicos em suas empresas. São alguns exemplos que nós temos. E também as bolsas, né? Nós temos uma parceria com a CCTS, tem os hackathons, que são aquelas maratonas de ideias de inovação que a própria CCTS faz todo ano e nós patrocinamos. E chegam aqueles jovens, pode ser empresas, pode ser pessoas, tem aquele hackathon que é 48 horas, 72 horas seguidas, de dia, de noite, lança o desafio e eles trabalham ali. E as empresas vencedoras ou as pessoas vencedoras ganham a bolsa para poder desenvolver aquele projeto. Ok. Você falou aí, o Nuremberg falou do Marcos Pontes, né, o ministro Marcos Pontes, e nesse almoço que estiveram lá, nesse encontro, desse encontro saiu alguma notícia boa para nós aqui do estado de Mato Grosso, em termos para investimento em pesquisa? Porque assim, eu fiquei impressionado quando você disse aí de toda a história aí, falou de 200 e poucos milhões de investimento lá na FAPEMAT.
mais uma contrapartida do governo federal, mais um recurso que veio do governo federal, de igual valor, um pouquinho mais. Ou seja, desde de 98 para cá, R$500 bilhão, para arredondar o negócio, aproximadamente, foi investido, que é muito pouco se comparado com São Paulo e Rio, Minas Gerais, como você disse também aqui, né? Nessa conversa lá com o Marcos Pontes, aí, não teve nenhum encaminhamento, pelo menos de conversa, para que haja um investimento, um aporte maior da União aqui no estado de Mato Grosso para essa área? Ele assumiu o compromisso de vir aqui em Mato Grosso e conversar conosco. É para ele vir agora no início desse ano. Então, a mesa está aberta, ele é bastante receptivo e ele é muito preocupado com o Pantanal. A gente percebeu isso com essa parte de meio ambiente. E, inclusive, nós temos, esqueci o termo aqui, que alguma coisa relacionada ao Pantanal, que é de vistoria do Pantanal, relacionada à pesquisa do Pantanal, a sede fica no Pará. Pois é, olha só, tem nada. E aí ele já estava providenciando essa mudança para vir aqui para Mato Grosso, que é alguma coisa relacionada à pesquisa do Pantanal, mas a sede fica lá no Pará. Então ele está bastante preocupado com essa questão do meio ambiente e ele ficou de vir aqui. Estamos aguardando. Eu perguntei porque eu fico preocupado. O presidente Bolsonaro, nessa semana, ele sancionou o orçamento de 2022. Houve um corte de 3 bilhões e 100 milhões de reais para que caiba aí dentro caiba dentro do cobertor do governo, né? E dentro desse corte, uma das áreas que foi afetada foi justamente pesquisa, tecnologia e além da educação, outras mais, não é? E aí eu perguntei justamente por isso, porque há que se manter, pelo menos, se não agregar valor, aumentar, não é? Pelo menos que se mantenha aquilo que vinha sendo colocado. E é importante que a União esteja presente em um estado tão rico, né, na biodiversidade como é o estado de Mato Grosso. Por isso que eu perguntei aí sobre a questão de investimento. Está dizendo que ele vem aqui, mas tem que vir mas bem intencionado a, né, abraçar projetos aqui para que nós possamos dobrar esses recursos, que eu acho muito pouco, não é? Falar de 11 milhões, falar de 12, 15 milhões, ainda é muito pouco, dada a nossa possibilidade de ter muito mais do que isso aqui, por ser quem somos. Eu quero perguntar do sapo, mas eu quero pedir para o Lorenberg fazer a sua pergunta antes. Presidente, aproveitando a fala do meu amigo Paulo, que ele falava da questão dos investimentos, recentemente o governador do estado, Mauro Mendes, reuniu-se com os dirigentes das instituições e de pesquisa, onde naquele encontro, pelo menos a pauta daquele encontro era exatamente para ver as metodologias e investimentos para 2022. E aí eu vou provocar o senhor mais uma vez, e provocar sempre no bom sentido. Qual é o balanço que o senhor faz deste encontro com o governador, juntamente com os dirigentes? Qual é o balanço que o senhor faz deste encontro? Um balanço totalmente favorável, porque, na verdade, o governo Mauro Mendes, ele ficou um ano se organizando o governo do estado, organizando as finanças, fazendo planejamento, para poder, hoje, tudo que... Porque esse encontro, me perdoe, esse encontro foi agora, muito recentemente, né, presidente? Então, ele quis que nós apresentássemos os investimentos de 2019 a 2021 e as nossas metas para 2022. Ele queria ver os resultados, ele queria ver a eficiência da aplicação do recurso. E nós mostramos para ele. Inclusive, como disse para você, ele é muito atuante dentro da FAPEMAT. Os editais, todos os editais que nós lançamos, nós sentamos com ele dá as opiniões dele, ele discute conosco. Então, nós temos umas metas audaciosas para 2022. E ainda estamos em conversação. Nossa meta na verdade, com o que já está autorizado, a FAPEMAT, nesses 4 anos, foi o maior investimento da história, de toda a sua história, nesses 4 anos.
apesar do primeiro ano somente ter pago conta das gestões anteriores. Então, nós temos muito trabalho a fazer, é o que ele pede, eficiência. Eu acho que, e é a opinião de um leigo, não sou técnico nem nada, mas eu acho que o governo deveria investir, e vocês, no comando da FAPEMAT, deveriam investir na popularização da entidade, da instituição. E aí, assim, vale levar isso para a comunidade escolar, para os centros os centros acadêmicos, para que isso possa fazer parte do cotidiano. Você falou uma coisa certíssima. Nós temos 2 jornalistas lá conosco na FAPEMAT e a ideia foi realmente popularizar a FAPEMAT. Antigamente, no passado não muito distante, quem acessava o site da FAPEMAT era somente o pesquisador que ia ver aquele processo que era de interesse dele. Então nós começamos a produzir matérias, nós começamos a entrar nessas caixas que estavam guardadas de pesquisas e começamos a pegar esses resultados e começamos a divulgar para a sociedade. Esses sites populares que nós temos, a SECOM do Governo do Estado é uma parceira nossa, sempre Sim. estamos publicando matérias com alguns resultados, com algumas ações. E uma coisa que você falou, nós estamos trabalhando no edital que já está autorizado, inclusive vamos lançar sexta-feira que vem. Chama-se Pesquisa na Escola. Nós vamos entrar nas escolas estaduais. O professor do ensino fundamental, do 8º, 9º ano, pela primeira vez na escola estadual, vai ter uma bolsa de pesquisa para o professor e para o aluno. Então nós vamos começar a incentivar a pesquisa já lá no começo, o que você disse, né? A questão das escolas. Né? Esse edital vai ser publicado semana que vem. O edital de R$2 milhões. Bom, isso, hein? Olha só, falando do case de sucesso que foi... E para eu provar a questão do governador, ele participou do detalhamento desse edital e ele falou que era para selecionar os melhores alunos, as melhores escolas. Então, assim, como eu disse, é mais uma prova de que ele participa ativamente dos trabalhos da FAPEMAT. O negócio do sapo, ligado com experiências e pesquisas ligadas ao câncer, como que é isso? Então, como eu disse para você, é uma pesquisa que um pesquisador está descobrindo um princípio ativo, anticancerígeno e anti-inflamatório através dos excrementos ali do sapo cururu. Detalhar a pesquisa, eu teria que abrir a matéria que está aqui e a gente destrinchar ela, né? Mas como eu disse, é muita informação, as pesquisas, mas a síntese é isso, princípio ativo anticancerígeno e anti-inflamatório, a partir do sapo cururu. E uma pesquisa sendo desenvolvida aqui? Aqui. O pesquisador daqui, é uma pesquisa feita com qual instituição? Com quais pesquisadores, com quais cientistas? Olha, eu não sei se falar se é o UFMT, se é o NEMAT, mas é uma instituição pública aqui do Estado. Então, é o tipo de coisa que eu falo, né? Se você adota uma metodologia, a iniciativa de levar isso para o conhecimento mais popular possível, Sim. escolas, centros acadêmicos, tudo mais, você acaba absorvendo isso e levando essa pesquisa foi lançada nos sites aqui de Cuiabá, do estado de Mato Grosso. Tem outro caso interessante que me veio aqui à memória, também saiu, nós publicamos nos sites populares de Cuiabá. Tem uma pesquisadora nossa lá de Alta Floresta, do IFMT, esse eu consigo lembrar o nome da instituição. Ela descobriu que o Covid estava no gato dela. Pela primeira vez conseguiu comprovar o Covid em animais. Olha só. E foi descoberta aqui em Mato Grosso. Pesquisa, tá vendo a importância? Está associando aos poucos aí, né, com a importância de ter uma instituição como essa aí. E a preocupação do governo, ela é pertinente por conta disso. O senhor ia falar alguma coisa? Eu ia complementar outra pesquisa que veio à mente aqui, que é a questão das placas solares, que é feita por um pesquisador da UFMT. O que encarece as placas solares é o uso do silício, que
que é um produto ali da areia, e esse pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso, financiado pela FAPEMAT, amparado pela FAPEMAT, descobriu a maneira de substituir esse produto por um produto do cerrado, derivado do carvão, de um produto do cerrado, que a tendência é que essas placas solares fiquem até 40% mais baratas. Sem comprometer a qualidade do resultado final da placa solar? Não, senhor. Sem comprometer. Vindo do carvão? Exatamente. Troca o serviço pelo carvão vindo lá do cerrado, que eu não consigo recordar aqui qual madeira que é, mas essa é a teoria da pesquisa. Bacana isso, né? Professor. Presidente, a FAPEMAT, principalmente o senhor, com os diretores que compõem a direção da FAPEMAT, reúnem em qual periodicidade com dirigente das instituições de ensino e de pesquisa? Olha, sempre estou conversando com os reitores. Inclusive, esse projeto dos laboratórios multiusuários, reunido com o governador, esteve comigo todos os reitores. O reitor Júlio, do IFMT, o Evandro, da UFMT. O Rodrigo mandou um representante, que é o reitor da Unemat, porque ele está de férias. E a Universidade Federal de Rondonópolis também mandou um representante, que é o vice-reitor, porque ela também estava de férias. Mas estamos sempre em conversação. E temos, acho que agora eu vou conseguir responder melhor a sua pergunta. A FAPEMAT, o organograma dela é eu como presidente, mas existe um conselho curador. Esse conselho curador me auxilia nas decisões, né, e também avalia os nossos trabalhos. E esse conselho curador é formado por representantes de todas as instituições, por representantes do governo e por representantes da sociedade. FIENTE, enfim, representantes da sociedade. Eu quero encerrar o programa, mais uma pincelada bem rápida, porque eu tenho que encerrar, porque tem horário de rede para cumprir aqui. Parque Tecnológico ali em Várzea Grande, que é uma grande iniciativa do governo do estado, passa necessariamente pela FAPEMAT, né? Eu não sabia disso. Eles estão presentes também lá, né? Sim, de que sim, forma? Sim, na verdade... Está bem avançado, tem uns quase 50% de... Na verdade, o Parque Tecnológico é um grande ambiente que aproxima as empresas, das universidades, dos laboratórios. É um ambiente realmente favorável para o desenvolvimento. Então, são 2.800 metros quadrados, que quem gerencia a obra é a CCTES, só que nós pagamos bolsistas, chamado BPark, que são engenheiros, que são técnicos, pagos pela FAPEMAT para acompanhar todo o processo lá. O Parque Tecnológico, na verdade, ele já funciona. Né? Já tem essa equipe, tem esses bolsistas, tem toda a sua equipe, eles trabalham, já estão produzindo, mas o ambiente está sendo construído. Só que também é digno de nota falar que a FAPEMAT financia e ampara 9 ambientes de inovação dentro do estado de Mato Grosso. Nós temos 2 aqui em Cuiabá, que fica ali no Instituto Senai de Tecnologia, que eles atendem empreendedores de qualquer área. A FATEC, que fica ali na 15 de novembro, atende a área de alimentos. Nós temos em Altaraguaia um ambiente de inovação e tecnologia que trabalha com automação robótica. E nós temos em Barra do Bugres, Barra do Garças, Castres, Nova Mutum, Chavantina e Rondonópolis, que atendem empreendedores de todas as áreas. Que bacana. Esses ambientes estão aptos a ajudar o empreendedor em seus trabalhos. Marcos de Sá Fernandes, muito obrigado por ter vindo aqui, presidente da FAPEMAT. Agora a gente está mais um pouco por dentro dessa importante instituição. A gente logo vai estar convidando para vir mais falar, para a gente falar mais desses assuntos aqui. Muito obrigado pela vinda, não é? E esse espaço está sempre a posto para bem informar. Nós gostaríamos de seguir, mas temos que encerrar agora, porque é horário de rede. Obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer ao governador Mauro Mendes por me dar essa oportunidade de trabalhar na FAPEMAT, de ser útil à sociedade, e quero agradecer principalmente aos pesquisadores, aos intelectuais, aos professores, que eles é que fazem a FAPEMAT rodar.
Um abraço a todo mundo aí da FAPEMAT. Meu amigo Jonas Silva, que é jornalista também, deu uma força pra gente. Está lá na FAPEMAT agora, um dos dois que ele falou que tem lá. Abraço aí também para o Flávio Teles, que é diretor também, está aqui presente. E a você que esteve conosco até esse momento, Lorenberg, a gente se encontra amanhã, não é? Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui a doutora Lúcia Helena Barbosa Sampaio. Ela é presidente do CRM Mato Grosso. Vamos falar de tudo, da condição dos médicos, enfim, ao vivo às 7h30 da noite aqui no Nossa Opinião. Que você tenha uma excelente noite e até amanhã. Fica bem, fica com Deus também.